Eu estava em Brasília quando o Bob Marley estourou no Brasil, no mundo e no Brasil. Foi em Sim. 74, 75, É. eu estava em Brasília. E eu me lembro que eu saí do hotel assim, eu já nem estava pensando, saí do hotel e vi uma foto do Bob Marley, grande, na banca de jornal. E tava ameaçando chover. Eu fiz clareou. Aí cheguei em casa, eu fiz o clareou logo pensando assim, clareou, depois que a chuva Entendi. passou e tal. E eu fiz por causa da presença do Bob Bob Marley. Marley, que Por genial. isso que acabou, eu fui para o Rio em 76, era 76 já isso, na verdade. Uhum. E aí a Gal ouviu e quis gravar. Então é um dos primeiros, talvez não tenha sido o primeiro, porque o Moraes Moreira fez um também com o Galvão, aquele Mick Jagger, não sei o que, não tem uma música assim? Montado num Sim, jegue, sim, não Sim, tem, sim, sim. cantando reggae, não tem uma coisa assim? Mas eu acho que, de qualquer maneira, ali foi um dos primeiros, e foi por causa disso. E quando a Arícia Mess, isso até eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo nos vissem. Em 2011, ela gravou Clareou com o Léo, meu filho, Sim. tocando violão Aham. e cantando com ela. É só violão e voz. E aí eu pensei, vou fazer, como eu tinha feito o filme em Londres, que eu não tinha acabado, o tal longa-metragem, metade passava no lado psicodélico, metade no lado black, eu tinha as imagens. Então eu fiz todas as imagens dessas que eu fiz, inclusive da lojinha. Vejam lá que está bem de frente, os atores estão na Sim. frente, assim. Aham. Está no YouTube, chama Clareou Arícia Mess, logo você vai ver. Eu falei, porra, tem um material para fazer isso. Inclusive com dois atores, todo mundo do lado black participou do filme, assim, eu me orgulho muito disso. O clipe de Cindy Lee também tem trecho do filme, né? Do lado psicodélico. Do psicodélico. tá. Do filme. São dois pedaços. Era uma ideia maluca. A minha ideia era querer fazer uma coisa, eu cheguei a filmar, que fosse assim. E a partitura ia ser toda com música. Eram dois filmes que se encontravam Uhum. e se misturavam. A última coisa era um baile de soul, em que os atores negros e os atores e as meninas hipinhas, porque tinha as hippies todas, né, a Dedé e tudo, que era muito bonita na época, dançando misturado, todo mundo de mini saia. Era uma ideia, era isso. Bom, enfim, era um pouco esquemática a ideia, mas eu filmei, pelo menos. Eu tinha esse material digitalizado que o Tadeu Jungle Sim. fez para mim. Aí eu usei uma parte em Cindy Lee. Por Cindy Lee eu filmei outras coisas aqui, né? Comigo Sim. agora, mais agora. E com o né? jovem Léo, né? E o jovem Léo ali, tá passando, e as imagens da Dedé. Mas o outro eu usei, o da Arícia Mess, só as imagens do lado... Olha. E o filme mesmo, você nunca finalizou ele? Eu cheguei, tentei finalizar, mas no Brasil, em Londres, eu lembro que eu pagava, a Dedé que produziu, a Dedé me pagava a diária, eu pagava acho que 5 pounds por câmera. Sei. Ele tinha uma câmera da corda em 16, Sim. mas era película, né? Sim, sim. Filmava. Era fácil fazer. Revelar, facílimo. O Arthur Guimarães, que também foi produtor, pagou a revelação. Era fácil fazer, era 16 milímetros, né? Sim, sim, sim. Quando eu cheguei no Brasil, Tudo era caro. Caríssimo. difícil. Aí eu cheguei aqui, mudou um pouco a minha cabeça também. Eu falei, putz, aí eu comecei a compor, teve aquele negócio. E eu achei a ideia do filme muito esquemática, sabe? Entendi. Você fazer duas coisas separadas. Porque era o que eu vivia em Londres, na verdade, era aquilo, né? Eu ia nos shows hippies, né? Sim. África e tudo, mas também eu vivia em Porto Belo. Então tinha uns amigos de todos os lados ali que eu encontrava. Um amigo de encontrar na rua, né? Sim, de sim. falar. Aí eu falei, deixa pra lá, não vale a pena batalhar, ter que arranjar dinheiro. No Brasil era muito mais difícil fazer isso. Mas eu gostei que eu usei nesses videoclipes, eles existem, pelo menos de uma forma mais acessível, né?